Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio para o mês de fevereiro de 2023. Recordamos neste mês o tema da Sagrada Família, proposto pela CNBB, e a intenção para o ano de 2023, neste mês, do dia 1º ao dia 28, pela Rede Mundial de Oração do Papa, é relacionada a intenção de rezarmos pelas paróquias. Rezemos para que as paróquias, pondo no centro a comunhão, sejam cada vez mais comunidade de fé, de fraternidade e de acolhimento dos mais necessitados. Nós vamos iniciar então com a oração principal, depois, na sequência, a liturgia da palavra. Vamos fazer o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração inicial para este mês é uma oração dedicada a São José. É uma breve ladainha de São José. Mês que vem é o mês de São José, mas aí eu tenho outra oração para ser feita. E se formos meditar, para o mês de fevereiro, que também é o período que é Carnaval e, na sequência, o início do período quaresmal com a quarta-feira de cinzas, então já é um outro momento, para nós estarmos já entrando, principalmente naquele momento forte, que é o período quaresmal, nada mais justo que rezarmos pelas nossas famílias pedindo a intercessão de São José. Então, para este ano, segue a seguinte oração. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu-o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Colocamos também o Brasil no Imaculado Coração de Nossa Senhora e vamos rezar um Salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus,
bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Colocamos também, rezamos aqui também para o Papa Francisco, para suas intenções, e pela alma do Papa Bento XVI, rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 5 de fevereiro de 2023, nós estamos no 5º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde, santo oculto do dia, Santa Ágata ou Santa Águeda, ela é mártir, é virgem, né? Virgem mártir e perdeu os seios. Não vou falar muito sobre Santa Ágata ou Santa Águeda, até por conta que não é uma santa que eu tenha muito conhecimento, tá? Mas essa questão de tortura que ela passou, isso acontecia também na Idade Média, tá? O pitaco do dia é um tipo, assim, eu vi uma exposição, nunca mais ela também apareceu em Curitiba, já tem anos que essa exposição não apareceu por aqui. Mas existe. Até por conta que a pessoa que tem esse material, acho que não bate bem na cabeça, né? Mas são coisas que realmente existiram, e se um dia acontecer de você topar, ouviu falar e acha que vou encarar de ver, eu acho que é importante, tá? Porque faz parte da história da igreja, mesmo que a igreja negue, mesmo que a igreja não queira divulgar isso, mas ela faz parte de uma memória da Santa Inquisição. Então, durante a Idade Média e a Idade Moderna, que foi o forte da Santa Inquisição, e a gente não pode esquecer, principalmente na Idade Moderna, com a questão da reforma e contra-reforma, né? Então, as heresias estavam em alta. Eu não vou entrar em questão aqui no julgamento, se é válido ou não é válido a questão da Inquisição, tá? Eu tenho minha opinião própria, você tem as suas. Eu acho, humildemente, que a igreja deveria ter um posicionamento a respeito, sim, tá? Agora, qual posicionamento? Aí também vai depender dos filhos da Igreja Católica, né? O que eu quero falar? Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, teve uma exposição aqui em Curitiba, acho que intitulada Máquinas... Como é que é? Máquinas e objetos de tortura no tempo da Santa Inquisição. Tá? Não estava muito bem, a curadoria, os donos desse tipo de material, não sei se são só colecionadores e tal, historicamente não estava muito bem contextualizada, certo? Eu acho que também não adianta você fazer uma exposição só para dar uma de sadomasoquista, mas era o que parecia, assim. Então tinha pouca informação. Mas em alguns casos existiam máquinas de tortura, que no caso não é uma máquina, é um objeto de tortura que arrancava os seios das mulheres. Tá, para quem tá me ouvindo vai achar isso um absurdo, né? O porquê, qual era a forma, eu não sei. Mas essa santa, quando eu vi, me lembrou essa exposição. Nem lembro onde é que eu vi. Eu sei que nessa minha vida, parca vida, eu vi duas exposições desse gênero. Então, eu não sei se é das mesmas pessoas que trouxeram. A última foi alguns anos atrás, num museu, né?
e tinham inclusive trazido uma, não sei se é uma réplica ou uma de verdade mesmo, que até já cheguei a falar aqui, mas se você não ouviu, porque muitos dos áudios estão bloqueados já, é, mas que você já deve ter ouvido também a banda de rock metal, o Iron Maiden, né? O Iron Maiden é a Dama de Ferro. Não estamos falando da Margaret Thatcher, tá? Tô falando da Dama de Ferro original, que era um sarcófago em formato de mulher, da altura de uma pessoa, em que dentro, tanto de abre como se fosse um caixão, mas não era para matar a pessoa ainda. Ela era polvilhado não, era cheio de pregos, mas sem as pontas. Era só a parte redonda, então não tinha parte pontiaguda. É só a parte mesmo, meio redonda, assim, como se fosse prego cortado, né? Porque a parte mesmo do prego estava colocado na madeira. Era um sarcófago de madeira dos dois lados, nas costas e na frente. Então era tudo cravejado com aqueles pregos. E aí prensava a pessoa. Lógico que a pessoa morria, né? Mas sofria com a pressão, né? Daqueles pregos todos invertidos, né? Por que que morria? Por gangrena, por tétano, né? Mas o nome era Dama de Ferro, né? Existe uma referência dela no filme do Cavaleiro Sem Cabeça do Tim Burton, que tem o Johnny Depp. Aliás, é um filme bem obscuro, né? Muito. Eu não gosto. É tipo um filme de terror, mas até aquele lá não deu tanto medo, porque eu não gosto assim, mas de filme de terror, mas o que aplacou um pouco foi essa questão que no começo da história é contada a mãe dele, né? Meio que detetive que interpreta lá o, o papel do Johnny Depp, né? Ele é um cara que tem uns equipamentos esquisitos, então normal ele não é, né? Só que o que que acontece? Vem uma lembrança dele, porque ele tá num caso de uma aparição de um cavaleiro sem cabeça, que é com aquele ator lá que eu já acho muito, muito esquisito, né? Eu até esqueci o nome, um de olho claro. Aí, que faz o cavaleiro sem cabeça e fica aparecendo pra ele para algumas pessoas. Só que por que que tá aparecendo? Ah, porque tem uma mulher fazendo bruxaria. Esse é o spoiler, né? A mulher tinha uma irmã gêmea e tal. E nessa parada toda, ele lembra. Isso no começo do filme. Quando chega na cidade, ele lembra da mãe dele. Só que a mãe dele não parecia que era exatamente uma bruxa, mas fazia coisas que destoavam da sociedade local. E ela foi enfiada naquele sarcófago. Então tem a referência dela enfiada no sarcófago cantando uma musiquinha pro filho. Dá a impressão que ele amava muito a mãe e que a mãe morreu muito cedo. É tudo meio, né, nas entrelinhas. Mas existe também essa referência nesse filme, mas ali tá um pouco romantizada. O que eu queria dizer é que esse tipo de exposição, atualmente eu não tenho ouvido falar. Eu não sei se é porque essas questões mesmo dos anos, né? Vem a questão cultural. Ultimamente as pessoas têm, graças a Deus, abarcado a fé católica. Infelizmente, alguns têm usado a fé católica para questões políticas, não é pelos meios certos. E até a questão pessoal de abraçar a fé católica não tem sido exatamente como deve ser feito. Tem sido feito, às vezes, na base do fanatismo, como eu tenho visto em alguns canais de redes sociais. Infelizmente. Ou tem gente que deveria seguir um caminho, influenciadores católicos, que infelizmente estão mostrando mais um lado puramente humano e eu não estou vendo Jesus, né? Então existe, aí puramente humanos aí envolve tudo, envolve likes, curtidas, compartilhamento, vai falar de política, fala um monte de coisa, mas não fala de Jesus. Ou então padres, que depois eu descubro que ele tá com o pé na maçonaria. Mas não é só padres, né? Tem outras pessoas também que dão sinais. Eles dão sinais, sabia? Os maçons, para se dizer que eu sou maçom, ele não fala abertamente. Ele tem uns sinais. Aí eu tenho que agradecer aqueles canais de teoria da conspiração, porque depois eu fui ver, é mesmo. O cara tá com o pé lá. Aí, o que eu faço? A dona Marilena chega aqui, pá, deixa de seguir,
Tchau pro senhor, muito bem, muito obrigado por ter avisado. Não vou falar quem é, porque eu acho que Deus é muito bom para com todos, né? Mas se você tá receoso, pede pro Espírito Santo, pro seu anjo da guarda revelar, porque a própria pessoa vai revelar. Que ele não quer esse tipo de público. Ele quer já definir um público certo, entendeu? Isso é muito complicado. Mas, infelizmente, tem. Né? Na rede social ainda é fácil, porque às vezes a pessoa nem é daqui da minha cidade, mas pior é quando eu topo com alguém, né? Quando a pessoa dá sinais, entende? De que é. E sinais claríssimos, não é sinal, não é fraco, não. É bem na cara mesmo. Então, isso daí é bem complicado, porque isso atrapalha, né, o nosso caminhar em direção ao verdadeiro Jesus. Eu não entendo como é que esse povo consegue andar em via, assim, dois caminhos, né? Que o Jesus dele não é o meu Jesus. Eu tô falando a real. Então, assim, às vezes eu peço, olha, rezem por mim, tudo. É uma questão mesmo de humildade, porque eu não sei até quando vai esse canal, não sei até quando vai minha vida, até quando vai minha paciência, porque eu tô perdendo muita paciência, né? Mas infelizmente eu digo para vocês aqui de onde eu moro que há um ou outro, alguns, que são. E eu sou declaradamente assim. Sabe o que eu sou declaradamente? É só quem tem o livro azul do Padre Golpe que vai entender. Quem são os inimigos de Nossa Senhora? São dois. Então, se eu padeço, padeço por uma boa causa, né? Tá? Então, às vezes você vê as profecias de Nossa Senhora de Anguera, tem gente que não tá dando muita bola, mas ela é real porque as coisas não são como vocês pensam. Tem coisa pior. Eu prefiro nem me imaginar muito. Mas só o fato de eu saber que, é assim, esta pessoa que se diz representante de Cristo, é isso também? Então, eu não sou de falar dessas coisas para não atiçar, mas como eu tô com a paciência estouradíssima, mas bem estourada, eu tô falando porque aconteceu que eu tava seguindo um sacerdote, não é daqui. Atende que, tô até arrependida, mas a pessoa fez um post lá e eu, pois é. Então, só que eu não vou falar. Por quê? Eu penso na chance de conversão, sabe? Eu acho que a pessoa já tá no meio correto. Agora, se buscou outra coisa, aí já é outro detalhe, né? E quais os motivos que buscaram é outro detalhe. Então, a única coisa que eu faço é colocar no Sagrado Coração de Jesus e seja feita a vontade de Deus. Mas é lógico que existe uma caminhada, como é que eu vou explicar? Uma caminhada particular de cada um. E esse canal aqui, por justamente não ter muitas pessoas, e quando eu vou falar agora bem feio, de saco cheio, sabe? Eu falo. Um pouco nas entrelinhas, né? Porque eu não tenho como revelar a pessoa. Eu acredito na conversão da pessoa. Porque para Deus tudo é possível. Mesmo diante do impossível, né? Mas eu falo, olha, tem consagrado. Consagrado a outra coisa, tá? Então, inimigo de Nossa Senhora, eu rezo. Mas inimigo de Nossa Senhora é inimigo de Jesus, faz parte do anticristo, tá? Então, eu só queria dizer isso. Então, assim, se você um dia vir uma exposição de máquinas de tortura e não sei o quê, primeiro, não leve a coisa no sentido, não é para denegrir a Igreja Católica. Olha, lamento, naquela época os filhos da Igreja Católica estavam pondo o lado sádico para fora, tá? E assassino. Então, existem muitos instrumentos, tá? Instrumentos de tortura para o processo inquisitorial. Não pense que só foi queimar e tal. Esse aqui, no caso da Santa Ágata, Santa Águeda, ela foi no período ainda do século I, né? Não,
Século I? Antes do século I, foi em 500 e pô, deixa eu ver aqui. Quanto que foi? Sofreu martírio em Catânia, então Santa Águeda sofreu martírio em Catânia, na Sicília, durante a perseguição de Décio, no ano 251 após Cristo, depois de Cristo. Não é no período medieval, mas a partir dos tempos modernos, o negócio aflorou bastante. Caso você queira saber mais, assim, existia uma lenda lá, que era o terror dos inquisidores. Tinha inquisidor que tinha até medo dele, que era o Torquemada, tá? Era um religioso, mas era terrível, assim. Até os colegas de inquisição tinham um certo temor, né? Então, já viu, né? Então, existem umas lendas medieval, moderna aí que falam. Mas se aparecer, você vá de coração, de cabeça aberta. Tiver que fechar o coração, feche e reze, tá? Por todas essas almas que passaram, mesmo sendo hereges, tá? Porque eu acho que não é bem assim. Talvez você pense assim, né? Aí que é o problema. Às vezes eu atiço a cabeça de alguém que tem um lado meio sádico. Nossa, podia ter esses aparelhos hoje em dia, né? Puxa, tá louco? Se perdeu os seios. Então as mulheres perdiam os seios. Tinha o Iron Maiden, tinha a Dama de Ferro. Tinha outros aparelhos aí que é um absurdo. Só a doença. Depois fala que eu que tenho a mente doentia, né? Mas naquela época o povo tinha uma mente bem doentia mesmo. Pra revelar o quê? Revelar sonhos, opiniões. Não, tudo bem, tava errado, né? Não tava certo. Mas tinha que apelar para esse tipo de violência, né? Então, é algo que choca muito, mas que existiu. As pessoas sofreram, elas morreram nas mãos de pessoas da igreja. Então, o problema são os filhos da igreja católica, né? Que se utilizaram de instrumentos para expor suas próprias maldades, né? Então, não era Cristo que estava lá, certo? E você que estuda história e tem interesse, aqui na história do Brasil tem vários casos no período aqui da Idade Moderna de heresias e tudo, teve tribunais da Santa Inquisição, tem fontes aí. Eu só não sei definir para você aonde, mas principalmente no Nordeste, que é a região mais antiga, né? Que foi povoada, foi o centro político do Brasil por muito tempo. Então, até a chegada de Dom João, que aí o centro político foi parar na cidade do Rio de Janeiro, a parte mais antiga é Nordeste, Minas Gerais, algumas partes de São Paulo ali, né? Mas teve Tribunal da Santa Inquisição no Brasil. Tem registros, fontes históricas e tudo. Talvez se encontre em igrejas, inclusive. Tem que ver se na sua diocese ou arquidiocese exista. Mas isso eu estou falando para quem é pesquisador. Quem não é pesquisador, nem se meta a mexer com isso. Primeiro que você não vai entender a letra. E segundo, que você, né, de repente vai se chocar, porque é uma coisa que já destoou da nossa época. Então, é preciso um olhar mais apurado para você não cair num sentimentalismo ou ideias fantasiosas ou até mesmo romantizar as coisas. Que, aliás, está muito difícil, até para ver notícia. Tem umas notícias que, olha. O povo assim, tá certo, tem umas notícias meio violentas tal, que também é o inverso, né? Aí você diz que tá mostrando uma realidade, uma verdade lá, só que tá ganhando em cima do sangue alheio, né? Da morte dos outros. Agora, tem gente que começa a romantizar coisa que não precisa. Ah, mas precisa de um pouco de poesia. Não, eu acho que as pessoas precisam de um pouco de noção. Não tem problema você fazer poesia. Não tem. Mas a gente precisa não falar de certas coisas importantes de uma forma extremamente romantizada. Tem que parar com falar disso. Porque a vida não é só romancezinho, questões romantizadas, né? Tá certo? Então, tá aqui. Falei, né? Falei abertamente. Não tão aberto, né? Mas falei. O áudio está atrasado, tá? Mas tô tentando pôr em ordem, tá certo? Então vamos direto para a liturgia de domingo, que tá atrasado, que hoje já é segunda-feira à tarde. Isaías 58, versículos de 7 a 10.
Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirá socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como meio-dia. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 111 ou 112, com o refrão: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme, ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Segunda leitura, 1 Coríntios 2, versículos de 1 a 5. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada, a um prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julgueis saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje, Mateus 5, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Recordamos o evangelho do outro domingo, né? Dia 29 de janeiro, né? Quarto domingo do tempo comum, que foi Mateus 5, versículos de 1 a 12 a 1 a 12, as bem-aventuranças, né? Então, semana passada foi o Evangelho das Bem-aventuranças. Esse domingo, qual que é o foco principal? Seja luz, seja sal da terra e luz do mundo, tá? É seguimento de Mateus ainda, tá certo? Muito bem. Para não perder o pique, vamos fazer a leitura do Imitação de Cristo, Thomas de Kempis, livro 1, capítulo... E agora? Olha, eu acho que é o parágrafo 2... Não, perdão. Capítulo 10, parágrafo 2. Capítulo 10. Como se deve evitar as conversões supérfluas. É que eu não anotei. Se foi, peço desculpas, porque eu tô atrasado e eu não lembro. Geralmente eu anoto no próprio livro aqui, tá? Mas vamos lá. Parágrafo 2. Mas ai, muitas vezes é em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar para que não passe o tempo ociosamente. Se for lícito e oportuno falar, seja de coisas edificantes. O mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfreamento de nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios sobre coisas espirituais, mormente quando se associam em Deus pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Tá? Amanhã, capítulo 11. Gente, é o seguinte, a voz tá meio esquisita mesmo, porque eu tô com dor também. Tá? Tô com dor. Ah, mas toma um analgésico. Não adianta tomar analgésico.
Não adianta. Aí, por estar com dor, o corpo ele tá estressado, né? Ele tá contraído. Então, eu tô com a voz ruim também. E porque o problema não é só dor, né? Mulheres, né? Vocês sabem, né? Eu tô com uns sintomas, assim, que quando eu era jovem, ou eu era muito estressada, sei lá o que que era. Eu era muito ansiosa. E eu não percebia. Tinha um pensamento muito acelerado. Mas hoje em dia, tudo que as mulheres falam da como é que é? Sintomas da. Não é menopausa, não. Sintomas do mês mesmo. Nossa, gente, é dor de cabeça, é perna pesada, corpo não responde bem, aí a cabeça aí já realmente tá com o processo, nossa, aí tá ruim pra caramba. Então, eu tô trocando as palavras, é porque realmente eu não dormi bem essa noite, porque já tava com processo de dor, eu não tomo analgésico. Pode me chamar de fresca, mas eu não acabo com meu fígado à toa. E ainda eu acho que tá suportável, porque eu já tive dores piores do que essa, né? Então, só que aí o que aconteceu? Como eu não dormi direito, então a cabeça também tá meio anevoada, tá? Mas o que eu falei da tortura, morte da Santa Ágata, existe aparelhos da Santa Inquisição que faziam esse corte do seio. Aí como é que fazia? Pegava um instrumento de ferro, tá? Pegava, punha no fogo como se fosse aquelas negócio de marcar bicho. Só que é pra cortar mesmo os seios. É flagelação total, assim. Colocava no fogo e apertava o peito da mulher. Porque apertar o peito da mulher é como se der um chute nas partes baixas do homem. É a mesma dor. É horrível, tá? Então fica até difícil sabe, desculpa, mulheres. Tem gente mais sensível, né? Mas é real, tá? Então, esse tipo de tortura aí é bem complicado. Ali, provavelmente foi com faca, espada, tal. Mas existiam aparelhos de tortura no tempo da Idade Média, principalmente na Idade Moderna. Se você quer saber mais sobre processos da Santa Inquisição, tem um historiador, só que aí é lá da Itália. Então, inquisições, as fontes dele se baseiam na Itália. Então, procure o livro O Queijo e os Vermes. Ai, não é. Ai, como é que é o nome do autor, meu Deus? Tava aqui, fugiu. Aí apareceu outro nome que não tem nada a ver. Mas o nome do livro é O Queijo e os Vermes. Ele tem um outro livro chamado Os Andarilhos do Bem. É o mesmo autor. Ah, esqueci o nome do autor. É fase ruim mesmo. É da editora Companhia das Letras, tá? O Queijo e os Vermes, você são duas pessoas que podem ler. Você pode ler de uma forma literária, ele está muito bem escrito, mas você pode ler de uma forma, caso seja estudante de história ou que já tenha uma noção de como é o métier de se fazer história, que às vezes não estou falando exatamente com pessoas formadas em história, mas conhecem tal, já sabe o processo tal. Então também pode ser lido por uma pessoa da área. Ele tem o tratamento das fontes, ele vai citar para você aonde é que ele pegou aquilo, quais são os autores que ele usa. E atualmente ele é um dos grandes medievalistas, né? Nessa parte do tema, e fora um teórico de como se fazer história, né? Então, é um autor que tem muita publicação já traduzida no Brasil. Esse livro é da década de 90, mas na verdade acho que ele é da década de 80, foi escrito originalmente. O que eu gostei mais foi Os Andarilhos do Bem, justamente porque deu um surto psicótico no povo de uma região da Itália. Eu não sei se eles andaram comendo cevada com um fungo que deixou eles, sabe? O fungo já viu, né? Comeu uma maconha lá, digamos assim, pra você entender, entendeu? Ficou tudo alucinado, deu uma crise herética coletiva. E aí foi a Santa Inquisição lá pra baixar a bola e no final era a gente indo pra fogueira. Mas o do Queijo dos Vermes é até triste, né? Porque é um moleiro, é um cara que fazia pão. Não fazia pão, não, ele fazia farinha para pão. E ele começou a ter ideias próprias, mas eu acho que era devido também a essa questão do fungo na cevada. Porque na Europa, existem uns documentários na área
das ciências, da biologia, se não me engano, a cevada, porque o trigo não era para todos, né? Então a cevada era plantada e em alguns casos existia um fungo que parecia que era a cápsulazinha da cevada, assim, da espiga da cevada. E no meio do processo de pegar as espigas para moer, o povo comia o tal do fungo e dava alucinação coletiva na galera. Negócio muito complicado, gente. Também, né, o moleiro lá, italiano, vai saber se não entrou um fungo que dava umas psicose na pessoa lá, aí via coisas, tinha sonhos, entendeu? Pra fechar, nunca vou esquecer de uma biografia da Santa Joana d'Arc, né? Hoje eu chamo de Santa, mas na época era Joana d'Arc, porque ela é personagem histórica, né? E aí ela... Eu sei que era uma biografia da Globo, editora Globo, lá de Porto Alegre. Na introdução, a autora colocou assim, e olha que foi a indicação de uma professora do curso lá, mandou a gente ler. E eu não lembro se tinha as referências, acho que tinha um referencial assim, referencial de fontes mesmo. Eu não estava lendo só uma mera biografia imaginada na cabeça da pessoa. A pessoa fez um estudo a respeito da Santa Joana d'Arc. Aí no começo, lá na introdução, falava bem assim: temos que entender que no período da Joana d'Arc as pessoas ouviam vozes e viam coisas mesmo. Gente, você vê, né? Então, é normal pra época. Então, aí que tá, né? A gente não pode ser só historiador, né? Eu, graças a Deus, eu gosto de ver coisas da área da biologia, às vezes da matemática, desde que seja bem explicado, entendeu? Da física, tal. Química também, porque quem foram os primeiros químicos? Os alquimistas, né? Aí o povo dos Harry Potter da vida, dos esoterismo, gosta de ver essas paradas. Então os caras começaram a misturar lá os processos e foi ali que foi sendo descoberto a química, né? Desde o medicamento até o veneno, né? Então, essas coisas eu já não quis muito, mas eu sei que existem livros que fazem essa associação, né? Essa associação entre alquimistas e depois os químicos cientistas, certo? Bom, então o livro da Joana d'Arc, só para fechar a ideia, é muito louco, assim, porque a historiadora tenta colocar ela como uma mulher, uma moça, que estava. Deu a entender que estava sendo oprimida por essas visões, né? Mas assim, a gente não pode também deixar de lado o fato que ela é heroína da França, né? Então ela devolveu o trono para o rei francês, que era um covarde, tremendo de um covarde, e ela caiu nas mãos dos ingleses, que na época eram católicos ainda. E aí eu vou dar um spoiler. Por que ela foi queimada? Qual foi um dos motivos da Santa Inquisição? Ela foi torturada? Não, ela não foi torturada. Mas qual foi o motivo então da queima dela? Ela estava presa e tinham confiscado todas as roupas. A alegação: se ela vestisse uma roupa de homem, de novo, ela seria condenada. Então, o que aconteceu? Na prisão, ela até estava usando lá uma túnicazinha lá feminina, mas chegou uma hora que sacanearam com ela lá. Pegaram as roupas femininas e deixaram só roupas masculinas. E como é que ela ia se portar? Nua? Não, né? Então, em sua ingenuidade, em sua inocência, em sua ignorância das coisas, da malícia do ser humano, ela vestiu aquelas roupas de homem que haviam deixado na cela para ela, e aí foi acusada, não, porque ela é bruxa, olha ali, ela conseguiu as vestes de um homem, mas não, colocaram lá. Queriam matar ela mesmo, né? Entendeu? Então ela morreu na fogueira. Tem várias biografias, estudos históricos da figura de Joana d'Arc, gente. Uma vez eu vi, mas eu não comprei, não li também. Mas eu vi que existe um livro em português antigo. Quando eu falo língua portuguesa, né? Edições aqui do Brasil. Era a história de um cavaleiro que meio que protegia ela durante essas incursões. Ela nunca entrou em batalha, ela segurava um estandarte. E o cidadão militar lá era totalmente depravado.
assim, pelo que eu li na introdução, porque o que me chama a atenção era esse suposto guarda-costas da Santa Joana d'Arc. Ele era um cara extremamente violento, promíscuo, todos os vícios que você pensa, assim, ele tinha. E por algum motivo, toda vez que ele chegava perto de Santa Joana d'Arc, ele não fez nada. Só que ele era um homem sexualmente violento também. Ele pegava todo mundo, todas as mulheres que queria, entende? Então, como eu achei o tema muito pesado, mas era um lorde, um cara lá que estava no meio da batalha. Diz que ele chegava perto dela, diz que não conseguia fazer nada. Nossa, graças a Deus. Dá pra ver como a Santa Joana d'Arc tava sob a graça, né, de Deus. Mas existe uma biografia do cidadão lá que... Aí eu não sei se foi convertido, não sei. Mas era o cara... É o próprio capeta na terra, né? Era muito violento, muito promíscuo, muito tudo da vida, tá? Nossa, de Santa Ágata pra Santa Joana d'Arc é muita coisa, né? Lembrando que, se não me engano, é em maio, né? Vai ter o dia dela aí, né? Já que os franceses simplesmente... Como é que pode, né? Era o país mais católico. Grandes santos, não é? Santa Teresinha, Santa Joana d'Arc. Muitos papas franceses. E o que que acontece? Virou isso aí, ó. Nem para lembrar da Santa Joana d'Arc. Ainda permite tacar fogo no na Catedral de Notre Dame, né? É ou não é? Pois é. Bem, gente, Pitaco já foi. Não sei se foi útil para vocês. Um abraço a todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo.